Amém? Diga assim: eu creio e recebo. E hoje eu quero falar um pouco sobre arrependimento, mas o arrependimento como estilo de vida, amém? Porque nós temos um senso comum a respeito do que de fato é arrependimento. Nós temos um senso comum, nós achamos que arrependimento é simplesmente entender que somos culpados de algo, mas o arrependimento verdadeiro, o arrependimento que a Bíblia me ensina, ele não gera apenas um remorso em mim, ele vai gerar em mim um posicionamento. Diga assim comigo: posicionamento. E quando eu compreendo a palavra arrependimento, o real sentido dessa palavra, eu começo a perceber na Bíblia vários homens abandonando a sua própria vida para viver segundo a vontade de Deus. Então o arrependimento é muito além do que uma culpa. O arrependimento, ele nos tira de uma posição e nos leva para outra. E essa posição é me tornar semelhante a Jesus. Essa posição é me tornar parecido com Jesus. Existe um texto que eu gosto muito. Lucas capítulo 9, verso 23. Se puder projetar, Lucas capítulo 9, verso 23. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu compreendo que Jesus, ele chama um povo ao arrependimento. Eu compreendo que Jesus tem chamado a sua igreja para seguir a Ele. E seguir a Jesus é você abandonar de fato a sua vida, para agora fazer a vontade de Deus. É você deixar tudo aquilo que te atrapalhava, tudo aquilo que era pecado, tudo aquilo que não agradava o coração de Jesus, para agora viver para Ele. E eu entendo que isso é difícil, mas nós vamos entender um pouco mais daqui a pouco sobre o que de fato é arrependimento. Mas algo eu quero deixar para você nessa noite. Um dia Jesus me disse, aqui na Aliança Team, que Ele estava elevando o nível de santidade dos adolescentes e jovens da nossa geração. E eu quero declarar que essa palavra também está sobre a igreja. Mas Jesus me disse algo: eu não estou dando apenas estratégias para vencer pecado. Eu estou levando o meu povo a ter tempo e lugar comigo. Porque é no lugar de intimidade que Deus vai alterar as nossas vidas. Deus pega o homem caído e transforma esse homem caído agora a sua imagem e semelhança. Deus, ele começa a mudar completamente o contexto da nossa casa. Ele começa a mudar o contexto da nossa família, da nossa realidade, dos amigos. E isso sim é de fato uma vida de arrependimento. De alguém que deixou tudo para amar o Senhor Jesus agora. De alguém que entendeu que o arrependimento é além de uma emoção. E que o arrependimento, ele parte de um posicionamento a respeito do novo. Daquilo que Jesus tem para nós nesse tempo. Diga amém. E deixa eu te falar outra coisa. Deus me disse algo há um mês atrás. Nós só vamos ver propósito no culto de domingo. Nós só vamos ver propósito na célula no meio da semana. Nós só vamos ver propósito na quarta de milagre. Nas programações da igreja, quando primeiro a gente vê propósito no lugar de oração. Nós precisamos ter tempo. Nós precisamos ter um lugar para falar com o Senhor. Porque é nesse lugar que Deus começa a mudar completamente as nossas vidas. Todo homem e toda mulher que um dia aceitou Jesus precisa ter um antes e um depois, sim ou não? Quem era você antes e quem é você agora? Para pensar. Porque se nada mudou, isso significa que o evangelho que nós estamos vivendo é um evangelho sintético. Não é o evangelho verdadeiro, porque o evangelho sintético não leva uma igreja ao arrependimento. Agora, o evangelho de Jesus, o evangelho verdadeiro, ele confronta com as nossas vidas. Ele começa a confrontar, ele começa a incomodar. E como diz um homem de Deus que eu admiro muito, pastor Ribamar Braga, o mesmo evangelho que atrai é o mesmo evangelho que te ofende. Então esse evangelho de Jesus, ele precisa nos ofender. E é nesse lugar de intimidade, com jejum e oração e tempo com Ele, que você vai ser confrontado, sim ou não? É lá que uma chave vai virar na sua vida. É lá que as coisas começam a mudar. Você vai ter um discipulado com Jesus. E você também vai ter um discipulado com o seu líder. E eu não sei você, mas eu entendo que todos os dias eu preciso me tornar ainda mais parecido com Jesus. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: você precisa se tornar parecido com Jesus. Amém? Eu compreendo que Jesus, ele quer virar uma chave em nossas vidas essa noite. Eu quero que a projeção coloque o primeiro slide. Eu compreendo que Deus, ele nos chamou para um tempo de arrependimento.
Mas o que de fato é arrependimento? Arrependimento, a palavra grega para esse vocábulo é metanoia, que significa mudança de pensamento, conversão, renovação de mente. Amém? A palavra que mais mexe comigo é essa palavra conversão. Porque arrependimento não é um mero sentimento. Arrependimento é o meu posicionamento a respeito do novo. Eu não posso simplesmente entender, porque vamos lá, se você teve um antes e um depois, porque você entendeu que aquela vida não glorificava a Deus, e que somente o nosso Deus, Ele é capaz de suprir tudo aquilo que em mim um dia tinha como vazio. E agora Deus, Ele começa a mudar, agora você entendeu e você confessou a Jesus como Salvador. E essa renovação de mente não é mudar apenas o pensamento, é ter a mente de Cristo agora. Eu preciso conhecer o Senhor. Essa conversão, ela é muito além do que vir a esse lugar. Essa conversão é você começar a ser alterado na sua casa. É você começar a ser alterado no seu trabalho. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: uau, eu vejo Jesus em você. Alguma coisa aconteceu. O arrependimento que Jesus nos chama para ter nesse tempo é de fato em deixar a vida antiga para viver algo novo na sua presença. E eu sei que dói porque é difícil abandonar, é difícil queimar o passado, é difícil deixar algumas práticas que a gente muitas das vezes acha que é certo, ou entende que é certo por ignorância. Mas eu quero te dizer algo. Um evangelho sintético tem levado a igreja a viver sem arrependimento. E isso tem atrapalhado o nosso crescimento com Jesus. Talvez você não pulou degraus ainda porque você ainda não decidiu viver uma vida de arrependimento. Talvez aquilo que era para você ter vivido há 5 anos atrás, você ainda não está vivendo agora, porque você ainda não abandonou aquilo que precisa ser abandonado. Eu sei que essa palavra ela mexe comigo, mas Billy Graham ele fala algo interessante. A cruz ela não é atraente porque ela não me promove, ela me mata. Então se você entender que a cruz ela precisa matar com a nossa natureza pecaminosa, porque preste atenção, o homem caiu. O homem tinha o contato com Deus no Éden, mas agora o homem cai, o homem se distancia da presença de Deus. Jesus, Ele é o mediador dessa nova aliança, Ele nos dá acesso ao Pai, mas se você perceber, nós temos uma natureza pecaminosa, nós tínhamos uma natureza pecaminosa, agora Deus Ele quer transformar esse homem caído para que esse homem se torne agora a sua imagem e semelhança. Vocês estão me entendendo? Então nós precisamos entender no nome de Jesus, que a renovação de mente não é a mudança de ideia a respeito de algo, mas é o meu posicionamento a respeito do novo. O que eu preciso fazer agora? E eu quero caminhar com você. Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 8. Verso 32, perdão, vamos ler o 32 primeiro. Olha o que o verso 32 fala. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Diga amém. Agora, se você ler todo Lucas, lê em casa, Lucas capítulo 5 todinho, para você entender melhor essa mensagem. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que Jesus, ele chama os seus primeiros discípulos lá no primeiro versículo. Ele chama Pedro, Tiago e João. Consequentemente, ele tem um tempo e ele chama Levi, mais conhecido como Mateus, o coletor de impostos. E a Bíblia fala que ele estava assentado com os pecadores e coletores de impostos. Mas os fariseus começaram a acusar Jesus. E Jesus, ele fala isso. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E nesse texto, Jesus começa a chamar os seus discípulos. E esse arrependimento não é só abrir mão da pesca. Não era só abrir mão de parar de cobrar impostos, mas era mudar completamente a sua vida. Sair de um cenário para um outro cenário, onde agora esses homens estavam fazendo a vontade de Jesus. E a Bíblia fala que Levi, ele abandonou tudo e seguiu a Jesus. Repita comigo, arrependimento é eu abandonar tudo para seguir Jesus. Nós precisamos estar aos pés, mas eu quero dar ênfase em Pedro nesse texto. Coloca para mim Lucas 5:8. Olha o que acontece aqui. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Coloca o verso 11. O verso 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. E eu quero te explicar o que está acontecendo aqui.
A Bíblia fala, lá no versículo 1 de Lucas 5, que Pedro estava com seus barcos na beira do lago de Genezaré. E sabe o que aconteceu? Jesus viu, Jesus pega o barco, entra no barco, e Jesus fala assim, olha, pega as suas redes e lançam nesse lugar, e lançam nessa parte mais funda. Pedro fala assim, mas como, Senhor? Eu passei a noite toda pescando, Pedro, Tiago e João, passamos a noite toda pescando, como é que a gente vai pegar peixe? E Jesus fala o quê? Lança. Quando esses homens lançam essas redes, a Bíblia fala que essas redes ficaram cheias de peixe, que os barcos estavam afundando, eles não conseguiam tirar, tiveram que pedir ajuda. E nesse momento Pedro, ele reconhece o senhorio de Jesus. Pedro, ele cita aquilo que eu acabei de ler com você em Lucas 5:8. Senhor, eu sou pecador. Agora preste atenção, não só Pedro, mas Tiago e João, filho de Zebedeu. Zebedeu era um homem que tinha uma sociedade com Pedro. Esses homens, eles eram pequenos empreendedores da época, sim ou não? Eles tinham rede, eles tinham embarcação. Agora, você olha para o contexto e fala assim, mas Pedro, Tiago e João, eles não deixaram tudo, era tudo para eles. Era tudo para eles, porque era a sua fonte de sustento. A Bíblia fala que eles estavam tristes, porque eles não tinham pegado nada. E aí a gente olha em um contexto, a gente, talvez hoje, nos nossos dias, talvez um pescador não ganhe lá tudo isso. Mas talvez naquela época sim. Porque era tudo aquilo que aqueles homens tinham. E a Bíblia fala que Pedro, Tiago e João, deixaram tudo e seguiram Jesus. Jesus, ele nos chama para esse novo nível, aonde eu vou abrir mão de tudo para seguir a Ele, sim ou não? Diga amém. Porque quando eu olho para a Bíblia, pastor Nonato, lá em João capítulo 1, a partir do verso 12, eu olho para a igreja, para o cenário igreja, eu olho para as pessoas e eu começo a perceber que existem pessoas se entregando para Deus por medidas. Senhor, eu vou te entregar 30%, eu vou te entregar 50%, eu vou te entregar 80%. Mas se eu olho para João, capítulo 1, a partir do verso 12, eu não lembro agora qual é o versículo ao certo, mas a Bíblia fala que Ele derramou do seu Espírito sobre nós, e sem medida, e graça sobre graça. Agora vamos lá, igreja, um Deus que entregou tudo. Seria justo eu entregar apenas 20%? A conta não bate. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, o Criador do universo, Ele pegou de toda a sua plenitude e Ele derramou sobre nós. E Ele colocou o seu Espírito dentro de nós. Você pode compreender isso? Que você até então era um homem caído, mas por meio do sangue de Jesus, você foi reconciliado. E através do arrependimento, você agora adentrou ao mais santo lugar. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, que você é a habitação do Espírito Santo. E se fosse você, aplaudir Jesus? Aleluia! Você carrega o Deus de todo o universo, o Deus que criou tudo, e Ele habita dentro de você. Uma vida de arrependimento me leva a me tornar ainda mais parecido com Jesus, porque você está em processo de mudança, eu estou em processo de mudança. Sabe por quê? Porque nós fomos salvos, sim ou não? A Bíblia fala em Colossenses capítulo 2, verso 14, que eu e você tínhamos escritos de dívidas, mas agora fomos perdoados. Então nós fomos salvos. Jesus, por meio da cruz, Ele se entregou. E estamos sendo salvos porque Ele voltará, amém? E seremos salvos, sabe por quê? Porque o evangelho completo não termina na cruz, termina no trono de Deus. O evangelho completo é Deus governando sobre todos os povos, é todo joelho dobrado, é toda língua confessando que Ele é Senhor. É isso que eu compreendo. Agora, uma igreja que não vive arrependimento, é uma igreja que não deseja essa volta, é uma igreja que não se prepara. E a Bíblia fala que Ele vem buscar uma igreja santa. Ele vem buscar uma igreja limpa. Efésios capítulo 5, verso 23 até o verso 28. Ele vem buscar uma igreja adornada, uma igreja que se prepara. E sabe qual é a recompensa do Cordeiro? Uma noiva adornada. Diga amém. Tem pentecostal aqui? Uma noiva adornada. Então esses homens mudaram completamente as suas vidas por meio desse evangelho. E Jesus tem um chamado para mim e para você nessa noite. Jesus nos chama para o arrependimento. E arrependimento como estilo de vida. Porque se você olhar nesse texto, a Bíblia fala que Pedro se joga aos pés de Jesus.
Pedro diz: eu sou pecador. É isso que Jesus quer de nós todos os dias. A gente não é sábio a ponto de saber tudo ou entender tudo. A gente carece de Jesus, a gente carece de arrependimento. Nós precisamos estar aos pés do Senhor. Tempo e lugar. Saia com essa palavra dessa noite, desse culto. Eu preciso ter tempo e lugar com Deus. Curte o que custar. A presença de Deus, o lugar secreto é inegociável. Ele é importante, porque é lá que nós vamos ser poldados por Deus. É lá que nós vamos ser mudados e alterados por Jesus. Não tem como. Nós não formamos cristãos apenas vindo ao culto de sábado, culto de domingo. Um cristão verdadeiro, ele é formado, ele é gerado, ele é mudado, ele é transformado quando ele começa a ler a palavra, porque a Bíblia fala em João que nós somos limpos pela palavra que ele tem nos falado. E a Bíblia também fala em João, eu acho que é 14, que eu preciso guardar os mandamentos do Senhor se de fato eu amo a Ele. Então em tudo isso está aqui. Eu preciso de tempo e lugar, diga amém. Mas eu quero correr com você. Coloca o segundo slide para mim. Arrependimento é um estilo de vida de um cristão que vive aos pés de Jesus. Amém? Nós vamos estar aos pés de Jesus todos os dias, diga amém. Agora eu quero entrar em algo que Jesus ministrou muito forte ao meu coração. E arrependimento, ele não implica em simplesmente você deixar os seus pecados, amém? Mas você se tornar parecido com Jesus e caminhar segundo a sua vontade. Mas nós vamos entrar em uma vertente que talvez vai ajudar os líderes e pastores dessa casa. Eu falei no culto pela manhã brincando que na segunda-feira o líder de célula ele vai ter muito trabalho, amém? Amém? Quem é líder de célula? Levanta a mão. Nós pastores vamos ter muito trabalho. Eu preguei essa mensagem na Aliança Team. Na semana, meu gabinete estava cheio de gente. Conversando, confessando, dando na luz. Porque é isso que nosso pastor mais prega. Nós precisamos andar na luz, amém? Mas não há transformação sem abandono de pecado. Não há transformação sem arrependimento. Só abandonar o pecado, só abandona o pecado quem vive uma vida de arrependimento. É alguém que reconhece, que muda. Quem é casado, levanta a mão. Levanta a mão. E aí a esposa fala assim: amor, você já errou de novo na mesma coisa. Por quê? Porque a gente entendeu certo que tinha que ser feito, mas não fez mais. Fez só uma vez. Então a gente precisa começar a entender que Jesus está dizendo assim: olha, você se arrependeu no culto de domingo, no dia 11, mas você continua fazendo as mesmas coisas. Que arrependimento é esse que não gera essa mudança, que não gera essa transformação? Porque o verdadeiro arrependimento vai fazer com que você não caia mais nas mesmas coisas que você caiu um dia. E quando cair vai ser um acidente, diga amém. Vai ser um acidente. Então eu acredito que uma noiva que olha para Jesus, uma noiva que se alimenta do Cordeiro, é uma noiva que caminha em santidade. É uma noiva que deseja Jesus. É uma noiva que de fato anseia pela volta dele. É uma noiva que se prepara. Eu gosto muito desse texto. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Projeta para nós. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Amém? Então essa contemplação da glória do Senhor, ela vai transformar a mim e a você. Se essa glória que contemplamos não tem nos transformado, desconfie que talvez não seja Deus que a gente tenha contemplado. Desconfie que talvez não seja verdadeiro a minha entrega, porque a Bíblia fala em João 4, 23, que Ele deseja adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E de fato já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É isso que Jesus quer de nós esse tempo. Uma vida de arrependimento é um estilo de vida onde a minha adoração ela é sincera, onde a minha entrega é verdadeira, onde eu me dou por completo ao Senhor. Amém? Eu acredito em uma igreja que vive aos pés, eu acredito em uma igreja que vive arrependimento. Nós precisamos nos despir de todo homem velho para agora viver segundo a imagem e semelhança de Jesus. Quem pode dizer amém? Eu estava na conferência Overgod aqui na Kadosh, e eu ia pregar na segunda-feira, e eu comecei a contemplar adolescentes e jovens aos pés do Senhor, e Deus me deu uma palavra. Deus disse assim: fogo sem intimidade
é encenação. Porque a nossa eloquência não é sinal de que de fato eu vivo aos pés. Não estou dizendo que quem é eloquente não vive, amém? Eu creio que vive sim. Mas uma boa parte da igreja levanta suas mãos, é eloquente, se joga no chão, mas na segunda-feira nada mudou. Fogo sem intimidade é encenação. Eu oro para que nós tenhamos intimidade, para que o fogo de Deus ele nos purifique. E para que as nossas manifestações no culto, seja ela verbal, seja ela no nosso corpo, ela seja verdadeira diante do Senhor. Eu não tenho problema com isso, sabe por quê? Porque Salmo 103 fala que eu preciso bendizer o nome do Senhor. Bendiga a minha alma ao Senhor. Não tem problema ser na alma. Se a pessoa está jogada no chão e ser alma, ele está entendendo de que ele precisa adorar o Senhor Jesus, amém? Mas nós precisamos entrar nesse nível de responsabilidade. Sabe por quê? Porque Maranata significa, ora vem, Senhor Jesus. E se Maranata significa, ora vem, Senhor Jesus, eu estou pedindo para que Ele volte. E Ele vai voltar quando esse evangelho for anunciado a todas as pessoas, como diz Mateus 24, 14. Então, se eu estou dizendo assim, Maranata, Maranata, ora vem, eu estou dizendo assim, Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto, a tua igreja está pronta. Agora a minha pergunta é, será que de fato estamos prontos? Quem aguarda uma visita faz o quê, irmãos? Prepara tudo. Deixa tudo organizado. E a primeira coisa que ela faz é lavar o banheiro. Porque a primeira coisa que uma visita chega, pastor Donato, onde é o banheiro? O pastor não é por aqui, meu filho. Lá em casa é assim, a Bianca já logo arruma. O banheiro das visitas é mais limpo do que às vezes o nosso. Tá tudo limpinho, porque toda hora chega gente, toda hora. E os meus filhos, eles usam mais os nossos do que, e os de fora do que o deles, porque eles deixam tudo sujo, tudo bagunçado. E as visitas, elas vêm, às vezes, sem a gente esperar. Então, a Bíblia fala em Hebreus 9, 27, se eu não estou enganado, que Jesus ele veio a primeira vez para tirar o pecado de muitos. Sim ou não? Mas ele vem a segunda vez para buscar aqueles que o aguardam. Se eu canto Maranata, eu preciso aguardar a volta de Jesus. Eu preciso me preparar, eu preciso limpar as minhas vestes, eu preciso andar em santidade, eu preciso ser transparente com meu líder, eu preciso viver uma vida de arrependimento. Vocês estão me entendendo? Eu compreendo que Deus está elevando o nosso nível de intimidade. Eu compreendo que Deus ele tem tocado aos nossos corações para que a gente de fato dê um start, para que a gente de fato viva algo novo na presença dEle. Essa palavra mexeu tanto comigo há meses atrás e continua. E ontem eu passando essa mensagem, falei, meu Deus, me dê graça para ministrar essa palavra no culto. Mas eu quero entrar no texto base dessa mensagem. Mateus capítulo 12, do 9 ao 13. Versão ARC, que é Almeida Revista Corrigida. Coloca para mim. Versão ARC. Almeida Revista Corrigida. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, lugar de adoração dos judeus. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo, é lícito curar nos sábados? E ele lhe disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem, estende a mão. E ele a estendeu, e ela ficou sã como a outra. Diga amém. Essa passagem ela mexe muito comigo, porque a gente tem grandes tendências de resolver tudo sozinho em situações adversas. Ah, não vou ligar para o meu líder não, porque eu vou conseguir resolver. Ah, não vou mandar mensagem para o meu pastor não. Ah, não preciso de um aconselhamento, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E tem muita gente empurrando com a barriga, tá tudo bem, mas os seus problemas, as situações que você está vivendo, os pecados, as coisas que você não está conseguindo vencer, elas vão acumulando. Por quê? Porque a gente quer se mostrar perfeito em situações difíceis. A gente quer dizer, eu resolvo tudo sozinho. E se você olhar para esse texto, Jesus, ele subiu na sinagoga dos judeus. Os judeus eram homens religiosos, sim ou não? Eles começam a interrogar Jesus, eles começam a pôr à prova Jesus. Você está curando no sábado, como pode? Como pode? Como pode comer? Como pode trabalhar? E Jesus responde eles. E sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que esse judeu, esse homem que estava lá,
Ele estava com a mão mirrada, uma mão atrofiada. Quem aqui já teve algum problema no físico? E você teve que enfaixar ou esconder, botar alguma coisa? Porque toda pessoa que está com um problema no físico, ela quer o quê? Esconder o problema. Eu me lembro que com 17 anos de idade, na minha cabeça aqui caiu um monte de cabelo, ficou um buraco, eu só andava de chapéu. Porque eu queria esconder a minha imperfeição. Então esse homem, ele estava agora de frente com a cura, de frente com Jesus. Esse homem, por orgulho, poderia não ter estendido a mão. Esse homem, por orgulho, poderia não ter exposto o seu problema. Mas ele expõe o seu problema na sinagoga. E sabe o que acontece? Jesus cura. Amém? Jesus cura. Nós precisamos entender no nome de Jesus que eu preciso expor o meu problema. Eu preciso expor as minhas dificuldades. Sabe por quê? Porque senão não vai haver cura. Às vezes a gente não expõe nossos problemas por vergonha, por conta da nossa reputação. Ou às vezes a gente não expõe porque a gente não teme ao Senhor. Ah, isso aqui não é necessário não. Eu estou indo, estou dando a minha oferta. Está tudo bem, estou indo para o culto, estou indo para a célula. Eu não preciso ter esse tipo de discipulado. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus quer alterar algo na sua vida hoje, diga amém. E se mostrar perfeito em situações adversas, tem de fato impedido com que a igreja do Senhor ela cresça de forma saudável. Hoje é uma noite profética, amém? E eu creio que Jesus ele vai alterar muitas coisas em nós. Nós precisamos entender no nome de Jesus que se expor para os nossos líderes, pastores, não é sinal de fraqueza. É sinal de alguém que quer melhorar, de alguém que quer fazer diferente, de alguém que quer ser transformado. E esse é um ambiente seguro. Você tem o privilégio de ter uma igreja que trabalha em célula, que tem um discipulador, que tem um pastor que cuida de você. Amém? Que você tem a oportunidade de sentar, de desabafar, de caminhar. Eu não estou reduzindo o discipulado a só confissão de pecado, porque é muito além disso. Discipulado é muito além, eu gastaria horas conversando com você sobre discipulado. Mas um dos pontos é, eu preciso andar na luz, eu preciso confessar, eu preciso expor o meu problema. Hoje é uma noite de cura, no nome de Jesus, aquilo que talvez seja pequeno para você, tem impedido de você viver o melhor de Deus para a sua vida hoje. Não tenha vergonha, exponha o seu problema, porque quando você expõe o seu problema, há cura. A cura chega quando você expõe as suas dificuldades. A cura chega quando você abre a boca. A cura chega quando você fala. A cura chega quando você é transparente. Nós não podemos esconder. E eu estava pregando essa mensagem lá na igreja do pastor Lucas, na Estrela da Manhã. E Deus me disse algo, eu quero compartilhar com você. A gente às vezes se comporta como bebês que não sabem falar. Quem é pai sabe, quando uma criança ela é pequena, que ela sente alguma dor, seja ela ouvido, não sei, dor de uma cólicazinha, alguma coisa, a gente faz o quê? Meu filho, tá doendo? Onde é que tá doendo? Aí a gente aperta a criança a chorar, é aqui, então eu acho que é ouvido, aí a gente compra o remédio. A igreja tem se comportado assim. Uma boa parte, amém? O líder precisa ir lá e falar assim, meu filho, tá tudo bem, hein? Tá tudo bem, pastor. E o casamento não tá tranquilo. E a vida financeira, top. E os negócios, tá tudo bem. E o líder começa. Chega uma hora que... E a gente tem dificultado o processo de Deus na nossa vida. Porque a gente tem medo de falar. Amém? Eu preciso falar, aleluia. Nós precisamos falar. Porque só há cura, só há mudança se nos expormos dentro do discipulado. O discipulado é um ambiente seguro, amém? As pessoas confessam pecados. Não confessam pecado justificando porque pecou. Elas confessam pecado justificando porque pecou. Como assim? Eu estava em crise um dia, eu falei assim, Senhor, cadê a minha geração? Porque eu lembro que, até hoje, mas quando eu me converti, meu amigo deixava o meu discipulador doido. Falava assim, cara, eu pequei, eu preciso conversar contigo. Vamos orar, me ajuda. Mas hoje, a nossa geração, ela chega para confessar pecado, ela começa a rodear. Pastor, mas por causa da minha avó, por conta do meu tio, por conta dessa situação, pastor, aí conta toda uma história, aí não, pastor, eu errei nessa área. Justificando porque pecou. Amém? Nós não podemos justificar. Coloca a frase para mim do Dietrich Bonhoeffer, eu acho que é a próxima. Dietrich Bonhoeffer. A graça barata justifica o pecado e não o pecador.
Tem muita gente justificando o pecado. Abra a boca, se exponha. A primeira coisa que você vai falar é, sem muito arrudeio, meu líder, eu errei nessa área aqui, ora comigo. E quem conhece o pastor Donato bem de perto sabe que ele não gosta de justificativa não. Meu filho, para de se justificar no nome de Jesus. Mas sabe por quê? Porque a graça barata, ela é inimiga do discipulado. Dietrich Bonhoeffer fala isso no seu livro. Ela é inimiga do discipulado. Porque a única pessoa capaz de nos justificar é Jesus. A Bíblia fala isso em Gálatas capítulo 3, verso 11. Gálatas capítulo 3, verso 11. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Eu não sei se você sabia, mas na antiga aliança, para o perdão de pecado, teria que imolar um cordeiro, porque só havia perdão de pecado se um cordeiro, se houvesse derramamento de sangue. Aí vem um homem chamado Jesus. A Bíblia fala que ele cumpre toda a lei. A Bíblia fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morre por mim, por você. Ele nos justifica naquela cruz. Você já foi perdoado, diga amém. Nenhum homem pode te acusar. Você já foi perdoado. Você já foi perdoado por meio do sangue de Jesus. E somente Ele justifica os nossos pecados. Não são as minhas obras que me justificam. Não é aquilo que eu faço, é aquilo que Ele fez. Jesus morreu por nós, diga amém. Discipulados rasos têm gerado uma igreja rasa. Nós estamos preocupados com a reputação. Você precisa se despir da sua reputação. Você precisa lançar suas coroas aos pés de Jesus. Amém? E a palavra que a gente gostaria de escutar é: eu errei, eu preciso mudar, me ajuda. Eu errei, eu preciso mudar, me ajuda. Não é justificar, mas é reconhecer o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Não é porque o nosso líder necessita. Eu não gosto nem de escutar pecado, irmãos. Eu gosto de escutar as bênçãos. Mas é porque isso vai trazer cura para você. Isso vai envergonhar você. E a mesma forma que envergonha traz cura. A gente confessa diante de Deus para ser perdoado. Diante dos homens para ser curado. Porque é difícil, sim ou não? Imagine só. Expor um problema. É difícil, mas sem confronto não há crescimento. Eu quero que projete para mim Atos 3, 19, versão King James, BKJ. O texto diz assim: arrependei-vos, portanto, convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados. Presta atenção. Arrependei-vos. Arrependimento significa o quê? Renovação de mente, metanoia, conversão. Arrependei-vos, portanto, convertei-vos. Poderia ser arrependei-vos, arrependei-vos, ou convertei-vos, convertei, porque é a mesma coisa. Para que assim sejam apagados os vossos pecados. Jesus nos chama para esse nível de relacionamento. Diga amém. Coloca o slide 3. Slide 3. Próximo. As justificativas têm me impedido de ser curado. Diga misericórdia. As justificativas têm me impedido de ser curado. Se a gente for fazer analogia com o texto, aquele homem poderia se justificar de várias formas. Não vou me expor. Eu não vou botar minha mão, não vou mostrar esse cara aí não. Mas a necessidade de cura era maior do que as suas limitações religiosas. Aquele homem queria ser curado. Deixa eu dizer uma coisa. Alguém que quer ser parecido com Jesus não impõe limites para a confissão. Não impõe limites para liberar perdão. Alguém que quer ser parecido com Jesus não está nem aí para a reputação. Alguém que quer ser parecido com Jesus, ele começa a se despedir de tudo aquilo que era velho para agora se tornar parecido com Jesus. Deixa as barreiras religiosas caírem no nome de Jesus. Deus, na verdade, não está preocupado com a sua reputação. O que Ele quer é uma noiva arrependida. Diga amém. Deus não está preocupado com reputação. Deus não quer saber de reputação. Não importa se você é um grande empresário, se você é um grande pastor, se você é um grande líder. Sabe o que te torna grande? Estar aos pés de Jesus é te diminuir ao ponto de entender que você necessita de Deus em todos os momentos da sua vida.
É isso que nos torna grande, é nos diminuir na presença. O que nos torna grande é ser transparente, é andar na luz. O que nos torna grande é reconhecer o senhorio de Deus sobre nossas vidas. Nós precisamos de Jesus, amém? Eu já falei essa frase do Billy Graham. A cruz não é atraente porque ela não me patrocina. Ela me mata. Coloca a frase do nosso pastor Raimundo Nonato. O último slide. Vergonha não mata. O que mata é pecado escondido. Pode ficar tranquilo. Não mata não. Vergonha não mata. O que vai matar você é aquilo que você está escondido. O que vai matar você é aquilo que você não colocou para a luz ainda. Diga misericórdia. Qual foi a última vez que você parou para se autoanalisar? Aonde eu preciso melhorar? Aonde eu preciso crescer? 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Olha o que o texto diz. Examinai, portanto, a vós mesmo, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmo, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Examinai a si mesmo, para ver se de fato a gente está na fé em Jesus. Se de fato a nossa fé, ela condiz com a nossa conduta. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu preciso me examinar, a ponto de verificar se realmente eu estou nessa fé, se realmente eu creio em Jesus. Eu acredito que hoje é uma noite de nos examinarmos, diga amém. Nós precisamos nos examinar no nome de Jesus. Estou caminhando para o fim. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, verso 14. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu acredito que se você precisa liberar alguém no seu coração, libere no nome de Jesus. Se é para fazer conserto, faça conserto. Porque isso faz parte do seu processo de santificação. Amém? Isso faz parte do seu processo de transparência. Isso faz parte do seu processo onde Deus está tratando aquilo que precisa ser tratado em você. E eu sei que é difícil, mas é possível, amém? Amém? Eu quero só que você anote esse texto para você ler em casa. Lucas capítulo 18, do verso 9 ao 17, você vai ler em casa esse texto. Esse texto ele fala da parábola do fariseu e do publicano. Um fariseu, um homem religioso, que seguia certinho as leis. A Bíblia fala que o fariseu ele jejuava 2 vezes por semana, ele dava o dízimo de tudo que ele tinha. O fariseu ele subia na sinagoga, ele prestava culto a Deus, ele expulsava, ele fazia tudo certinho. Mas o publicano, um cobrador de impostos, pecador, ladrão, a Bíblia fala que esses 2 homens sobem para um monte. E o primeiro, o fariseu, começa a orar: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, Senhor, eu dou o dízimo de tudo. Eu não sou igual a esse aí, ó. Eu sou melhor. Mas a Bíblia fala que o cobrador de impostos, o publicano, ele não é digno. A Bíblia fala que ele não levantou os seus olhos para o céu, porque ele não era digno de olhar para Deus. A Bíblia fala que ele se arrepende e ele fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. A Bíblia fala que a oração desse homem sobe aos céus. Jesus recebe a oração desse homem que se arrepende. Sabe por quê? Porque não é o quanto eu faço, é o quanto Jesus fez por mim naquela cruz. Você pode fazer tudo isso e ainda assim não ter uma vida de arrependimento. Porque arrependimento é reconhecer que nós necessitamos de Deus e que a nossa vida vai ser alterada por Ele. Amém? Vocês estão me entendendo? Tiago 5,16, um clássico. Eita Deus. Portanto, vou ler aqui. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Você não vai sair confessando para qualquer pessoa, amém? Mas você vai procurar o seu líder. Se você não tem acompanhamento ainda, você pode ir lá no balcão, procurar uma pessoa e falar assim: eu quero participar de uma célula. Eu quero saber o que é discipulado, eu quero conhecer. Eu quero despertar essa curiosidade. Porque isso vai te ajudar a ser um cristão parecido com Jesus. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos uma igreja grande. Amém? Mas uma igreja grande, muitas pessoas não é resultado de uma igreja grande. Mas é o quanto eu tenho de Jesus. O quanto você tem de Jesus. Isso sim nos faz uma igreja grande. Amém? O quanto você tem de Jesus e o quanto Ele tem de você. Então eu compreendo que nós precisamos subir o nível nesse tempo, no nome de Jesus. Nós precisamos caminhar. E eu quero
Que você entenda uma coisa. Projeta para mim Hebreus capítulo 4, verso 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Se a gente olhar para esse texto, a gente vai ver que nós precisamos nos aproximar do trono da graça. A graça, ela alcançou todos nós, mas esse sentido de a nossa vida ser alterada por essa graça, porque ela se manifestou salvadora, eu preciso dar um passo de fé, então ela é ativa. Eu preciso me aproximar do trono. Eu preciso entender que lá eu encontro tudo isso. É mais ou menos assim, olha, você está com sede, aqui tem água, se aproxime desse altar. Para quê? Para que você receba. Tem muita gente esperando, mas hoje é um dia de dar um passo de fé. É um dia de dizer assim, Senhor, eu quero me aproximar do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia. A fim de alcançar misericórdia para que o Senhor me ajude nos momentos que eu preciso, nos momentos de necessidades. Tito capítulo 2, verso 11. A Bíblia fala que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora de todos os homens, a fim de nos ensinar a renunciar às paixões mundanas, a fim de nos ensinar a caminhar segundo a vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, a graça não é fazer o que eu quero, a graça é fazer aquilo que Jesus quer. A graça, ela se manifestou salvadora. A graça, ela me ensina. A graça, ela é uma professora. Ela vai te ensinar a caminhar segundo a vontade de Deus. Porque é o favor que nós não merecíamos, mas agora temos. Nós temos acesso ao Pai. E se você crê nisso, vai ficar de pé no seu lugar no nome de Jesus.